Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para oficializar mais uma série de reviews aqui no canal. A gente não consegue se conter. Não, quando a série é boa, dá gosto de fazer review. Verdade. A gente vai fazer review dos episódios de Star Trek Discovery, que estão rolando toda segunda-feira na Netflix, um dia depois da estreia nos Estados Unidos. Ela tá vindo pra Netflix com distribuição exclusiva internacional. Então, toda segunda noite estamos nós aqui pra fazer essa review, pra trazer pra vocês. Verdade. E hoje a gente vai falar do episódio 3, com Context is for Kings. O episódio envolto em mistérios. Finalmente aparece Discovery, né, pra começo de conversa, né? Tinha gente reclamando que não tinha aparecido Discovery no primeiro episódio, nem no segundo, não sei o que lá. Eu particularmente não me importei, porque os dois primeiros episódios foram ótimos, eles serviram pra contar a história da Michael antes, da história principal do seriado, então faz todo sentido não aparecer Discovery aparecer só agora, porque a Discovery é capitaneada pelo Gabriel Lorca, que é o Jason Isaacs, e falando nisso, já quero começar, que eu cometi um erro no episódio na nossa review passada, quando eu falei que o T'Kuvma era o Shadow Moon do American Gods. Não é, ele não é o Rick Whittle, ele é o Chris Obi, que é o Anubis. Mas mesmo assim, eu não reconheci. E foi lembrado pelo Kleber II nos comentários. Muito obrigado. E claro, sempre aquele disclaimer, nós não somos Trekkies, nós não assistimos nenhuma das séries anteriormente, somente alguns dos filmes e os filmes novos, então é nisso que a gente tá se baseando como novatos. E uma coisa legal sobre os dois primeiros episódios, eu conversei com um amigo meu que é muito Trekker, colega de trabalho, e ele me falou um pouco de alguns detalhes que a gente não tinha notado e que também foram lembrados nos comentários depois, um deles sendo que o cara que treinou a Michael é o pai do Spock. E ela falou no episódio de hoje que ela foi criada ao lado do Spock, pela mãe e pelo pai do Spock. Exatamente. Ela revelou nesse episódio. Nós já vimos notícias essa semana de que a atriz que vai fazer a Amanda Grayson foi escalada já. Não é uma atriz muito conhecida, mas já foi escalada, então provavelmente irá aparecer. Vamos ter alguns relances. Flashbacks, provavelmente. Eu espero, eu presumo. Interessante, né? Porque essa série também, antes de mais nada, ela é uma prequel da série principal, a série oficial Star Wars The Original Series. Star Trek The Original Series. Ela é uma prequel que dá início então às coisas. Vamos falar do episódio. Vamos falar do episódio. Só queria dar esse contexto aí das coisas que a gente não tinha falado primeiro. O episódio se passa 6 meses depois do primeiro. A Michael tá em detenção, ela tá sendo transferida. E daí no meio da transferência, insetos que se alimentam de eletricidade param a nave, a piloto vai lá fora tirar e daqui a pouco aparece ela capotando. Foi engraçada essa parte, apesar de, né, a pessoa morreu, mas foi engraçada. E aí a nave deles é salva pela Discovery, que depois a Michael acha que não foi acidental eles estarem ali, porque ela disse que tudo bem, as transferências dele, eles não avisam quando são feitas as transferências, mas que a nave fez um desvio que não estava planejado e ela foi parar no caminho da Discovery. E lá ela conhece o capitão, ela vê que tem alguns membros da antiga nave dela ali e todo mundo olha pra ela, tipo... É interessante ver que a fama dela se espalhou rapidamente. Ela é a primeira... amotinada da história da Starfleet. Federação. Então, a fama dela se espalha rapidamente, os criminosos sabem quem ela é, todo mundo sabe quem ela é. Todo mundo sabe quem ela é. E todo mundo culpa ela pelas mortes, pelas mais de 8 mil mortes. Todo mundo culpa ela pela guerra com os Klingons. Também, é. Todo mundo culpa ela pela guerra, daí tipo... Não faz muito sentido pra nós não fez sentido, porque não importa o que ela fizesse, a guerra aconteceria. Porque esse era o objetivo do T'Kuvma. Mas é que talvez ela foi o catalisador daquela primeira morte, que daí catalisou a guerra, e aí as decisões que ela tomou a partir dali foram só minando até o fim, que não tinha mais o que minar. Então eu acho que foi por esse ponto que as pessoas veem, ela assumiu uma responsabilidade e ela cometeu um crime de guerra que foi se amotinar contra o capitão. E isso é uma coisa bem grave. Até porque, quando ela foi lá e matou aquele Klingon, ela não estava indo contra os desejos da capitã. Ela foi com permissão pra ir lá. Exatamente. Não foi algo que ela fez por conta. Então aquilo não pode ter sido que eles estão culpando ela. Elas estão culpando ela de não ter feito absolutamente nada, porque ela bateu no capitão, e daí ela foi lá e disse pra atirar nos Klingon, e ela não atirou e nada aconteceu, porque o capitão se recuperou antes, sabe? Ela Mas pegou talvez se o capitão tivesse no comando antes... Talvez se o capitão a capitã tivesse feito alguma coisa, não tivesse sido destruída por ela. O que ela teria feito? Nada, não sei, porque ela, como
como membro da federação, não ia fazer nada, ela não ia dar o primeiro tiro. Eu não sei qual é o motivo. Eles não deram o primeiro tiro. Eu não entendo qual é o motivo, então, que eles culpam ela. Eu também não entendo. E depois o personagem do Jason Isaacs fala que ele também não concorda, que é o coisa do título, sabe? Context is for Kings, que todo mundo age com moral, código, mas ninguém pensa no contexto e como as coisas devem ser mudadas de acordo com a situação. Exatamente. E que só seguindo pelo livro deles, eles nunca vão ganhar a guerra, e é por isso que ela quer. Mas aí que tá. É por isso que ele quer o Michael na nave e a Michael na nave e na tripulação dele. Eu acho que assim, aí nós estamos falando disso. Ele fala de contexto, mas a justiça não vê contexto. A justiça vê as regras que foram quebradas. Sim, a regra que ela quebrou foi bater na capitão dela. Se amotinar, e amotinar é um crime passível de prisão perpétua também. Mas não foi culpada pela guerra. Mas aí as pessoas culpam ela por causa disso. Aí as pessoas culparem ou não, é a mesma coisa que o cara ir lá e fazer uma cagada, mas todo mundo vai botar a culpa nele, porque é das consequências que derem daquilo lá, sendo culpa dele ou não. Mas eu não tô vendo nenhuma consequência do que ela fez. Deixa as pessoas acham, não é... Mas eu não tô falando das pessoas. Eu não acho que a gente vai ver em Discovery o fim da Guerra Klingon, porque essa é uma situação que acaba refletindo nas séries vindouras, principalmente na série principal. Então eu acho que ela vai ser mais assim, do decorrer dessa guerra, as coisas que vão acontecer com a Discovery. Nós vemos também ela interagindo com outras pessoas dentro da nave. Nós vemos que ela ganha uma colega de quarto, que é tipo a personagem estranhinha, porque ela é toda sisuda e não fala muito. Então ela ganhou uma parceira que fala pelos cotovelos e cheia de problemas e que quer ser a capitã. Um dia eu quero ser a capitão. A Tilly. E ela é colocada... Ela é pra ela ser o alívio cômico, porque não tem nenhum outro alívio cômico dentro da série, sabe? É todo mundo muito sério. Então precisa de algum tipo de alívio cômico. E a gente vê ela colocada numa situação em que ela não quer estar, porque ela não quer mais ser parte da Fleet, porque ela acha que ela tem que pagar pelos crimes que ela cometeu, mas que o capitão força ela nessa situação, mas ela por ser detenta diz, não tem querer, tu vai. Então ela se mete dentro das pesquisas que eles estão fazendo sem realmente saber o que é, e ela acha que são esporos pra guerra biológica e tal, e daí no fim o capitão explica pra ela que não, que é uma nova forma de combustível pra viagem ainda mais rápida. E isso acaba ocasionando com que a nave irmã deles, por assim dizer, entre em colapso, porque eles usam demais pra ir rápido demais e eles não calculam o que isso pode trazer de danos, e eles acabam matando a tripulação inteira. E tem Klingons na nave quando eles vão lá também, e tem um bicho que eu não consigo entender de onde veio. Entendeu de onde veio? O Misa acha que foi criado lá dentro. Ou foi criado lá dentro, ou eles pegaram ele de alguma forma, e daí na viagem pode ter dado o brete. Porque os Klingons, na verdade, chegam ali só pra pegar tecnologia. Sim, e eles também são destruídos, né? Porque eles estavam perto dos Klingons. Foi deixado claro que eles estavam fazendo os testes perto do território Klingon. E daí, como no fim o Gabriel Lorca fica com o bichinho, então talvez as duas naves estivessem trabalhando juntas nesse objetivo final, que não é exatamente estudar novas formas de combustível, mas estudar novas formas de derrotar os Klingons. E como o cara deixou bem claro, é duas equipes trabalhando no mesmo propósito, né? Agora, como cada equipe tá focando, né, e o que significava todos aqueles termos que ele fala, porque mesmo ela não entende muito bem o que é que tá acontecendo, né? E a gente começa a ver também que o Lorca, ele é um personagem interessante porque ele não tem uma moral muito preto no branco, assim. Ele dá pra ver que ele tá se usando de uma fleet que é basicamente científica pra tentar criar um império armamentista pra tentar derrotar os Klingons, que ele diz que é o grande objetivo dele, é ganhar a guerra, e ele quer ganhar a guerra por si só, com uma nave científica. E de acordo com ele tem carta branca, né? Pra fazer o que ele bem entende, e é por isso que ele tem o poder de manter a Michael lá, mesmo ela tendo sido presa. É interessante também, porque é um personagem que a gente tinha falado do lado Klingon, que é um cara meio trumpiniano, assim, de make the Klingons great again, e o Lorca é um cara também militaresco, também da mesma estirpe, vamos dizer assim. Ele acha que ele tem que resolver as picas dele, nós vamos resolver essa guerra, ele disse. Nós vamos lá pro território deles e nós vamos ferrar com eles, custe o que custar, seja o que precisar fazer.
Eu acho que ele quis dizer nós, a federação, não nós. Nós é que estamos nessa nave. Será? Porque, pelo que dá a entender, ele quer resolver sozinho as picas todas. Por que ele tinha a Glenn trabalhando junto com eles? Ah, exatamente. Provavelmente porque a Glenn são alguns conhecidos deles, inclusive. Tanto é que eles explodem depois a nave. Enfim. Mas é um personagem bem interessante, com uma moral bem duvidosa. Vamos ver o que ele vai fazer nos próximos episódios. Vamos ver como é que vai ser a relação da Michael também com aquele amigo dela. Eu não sei como é que eles pretendem, como é que deve se desenvolver isso. Mas é bem interessante, visto que ele é bem desconfiado dela, diz que ele vai proteger o Lorca a todo custo. Ou seja, nós provavelmente vamos tendo aqueles embates dela dizendo, olha, ele tá fazendo merda, e ele vai dizer, não, eu confio nele, não em ti, porque tu já fez merda. Sim. E tu tá querendo minar de novo um capitão. Então, tipo, acho que nós vamos ter esse confronto em breve com o Lucius Malfoy. Mas enfim, eu acho que deu pra ver, assim, que aqueles 2 primeiros episódios, eles criaram todo o background dessa história, deixaram tudo encaminhado pra gente ver agora as viagens da Discovery. Tu vê também que tem uma diferença bem grande nas naves, tipo a nave dela, que ela dizia que era um caco, e essa Discovery é novinha. Tu vê as diferenças do design delas. Essa Discovery tem tipo uns espaços em brancos, assim, onde não tem nada. Mais modernosa, assim, tem teletransporte dentro da nave também, uma coisa que a outra não tinha, achei bem legal isso. Não tem os elevadores que eles têm que ficar usando. Os elevadores são legais. Mas os elevadores vêm depois, né? Porque no Star Trek tem exatamente. os elevadores. Interessante isso. Retrógrado. Pois é. O episódio foi ótimo, eu acho. Eu achei ele bem legal. Eu só achei meio chato as cenas da Glenn. Eles entrando na Glenn, achei meio... tá, ok. Eu achei bem Alien aquela cena. Mas mal feito daí, um pouco assim. Mas foi interessante, foi engraçado a cena dela caminhando, citando Alice no País das Maravilhas ali. Eu achei meio... tá, ok. Mas é legal pra mostrar que ela tava ali pra ajudar eles mesmo. Foi suficiente. A cena do Klingon foi bem legal. Ele fazendo essa... Ele tava vamos calar a boca. Tipo, o bicho pega ele, assim. Foi legal. Em geral, assim, foi bem interessante. Gostei de ver esses desenvolvimentos também científicos que a trama tomou. E o fato deles usarem as habilidades dela e utilizarem ela como um as na manga. Verdade. Então tá, pessoal, essa foi a nossa review do 3º episódio da primeira temporada de Star Trek Discovery, Context is for Kings. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou do episódio, o que você está esperando para os próximos episódios dessa série. Dá um joinha se você gostou do vídeo, compartilha nas redes sociais, se inscreve aqui no canal e clica nas notificações para receber nosso vídeo sempre em primeira mão. Dá uma olhada aqui na nossa descrição, se você comprar usando o link da Amazon que está aqui embaixo, você ajuda o canal. E vê o nosso Apoia-se, apoia.se/canal SideQuest, é o nosso programa de financiamento contínuo. Nós temos diversas metas, diversas recompensas, e se você quiser, pode nos ajudar com a partir de R$1 por mês, tá bom? Tchau, tchau!